Galera, estamos aqui com esse Hyundai Creta, onde o cliente vai iniciar agora um projeto com a gente de higienização e remoção desse teto Black Piano, que já está todo desgastado e craquelado por conta do tempo. E aí a gente vai colocar o fibra de carbono nas colunas, no teto e nas partes cromadas do símbolo e aqui.